Irmãos, fomos ministrados no término, do ano que se passou, e já sendo desafiados para esse ano vivenciarmos, o ano do discipulado. E hoje, primeiro domingo do ano, vamos falar um pouco sobre um texto que, enquanto o pastor Fabrício trazia a mensagem ali do apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos, no capítulo 2, versos 6 e 7, e falando sobre o ano do discipulado, e o tema foi, ano do discipulado, aprofundando raízes. E aí eu falei, pastor, vou usar o mesmo tema, enquanto o Senhor falava ao nosso coração, e pensamos, aprofundando raízes, praticando os dons. Mas não vou falar dos dons hoje ainda, porque teremos um curso maravilhoso aqui são 13 lições sobre os dons. Então quero desafiar você a estar participando. Você sabe qual é o seu dom? Para qual a finalidade, qual o objetivo que Deus tem te chamado para investir na sua causa? Então eu quero convidar você a estar conosco. E durante o culto nós aprendemos algumas lições na semana passada, ou seja, no ano passado, foi tão próximo, no ano passado, na virada do ano, nós aprendemos ali em Colossenses, primeiro que receber Jesus Cristo como Senhor, devemos aprender, receber Jesus Cristo como Senhor, tendo relacionamento com Ele, lembrando de quando fomos alcançados e salvos por Ele. Qual foi o momento em que você tomou consciência de que o Senhor estava falando contigo, e você falou, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim? Às vezes nós passamos por momentos difíceis, e momentos que passamos daquela esfriada, O jovem vem desde pequeno na vida cristã, e às vezes se perde um pouco, Quando chega na adolescência, hoje ouvimos um pouco, aprendemos, depois falaremos do desafio da escola discipuladora aqui na parte da tarde, que você está convidado a estar conosco. E às vezes nós nos arrefecemos em algum momento, e aí chega aquele momento que o Senhor vai lá e te busca. Eu lembro que eu tinha meus 9 anos, comecei a vida cristã, e quando foi chegando aquela infância, quando a irmã Andréia perguntou aqui, no momento do estudo da escola discipuladora, de algumas coisas lá do passado, e aí eu estava lembrando que trabalhando, eu soltei pipa, irmã, só não foi muito, porque eu tinha que trabalhar. Naquela época, com 9 anos, aqui, não vou perguntar para levantar a mão, que tem alguns aqui com 9 anos já começou a trabalhar, já lida, era isso mesmo. E eu lembro que com uns 18 anos eu estava voltado para as questões da vida, não estava fazendo nada de errado, mas também não estava servindo ao Senhor, estava distante, até que num dia, numa mensagem, numa série de conferência, a pergunta foi lá em Isaías: a quem enviarei? E quem que há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele dia o Senhor falou: te chamei, o que tu está fazendo aí? Você esqueceu? E quando eu me dei conta, eu estava lá na frente chorando, falei: Senhor, estou aqui de volta. Quantos de nós, na nossa caminhada, deixamos em algum momento de ter esse relacionamento com o Senhor? Hoje é o dia da mudança, hoje é o dia de você voltar para a presença do Senhor. Também aprendemos que devemos continuar enraizados e edificados nele, no Senhor Jesus, pois tudo é dele, para ele são todas as coisas. E aprendemos também sermos gratos e termos o fruto da satisfação em Cristo. Isso nós aprendemos na semana passada. E enquanto ouvíamos, enquanto vivenciávamos aquele momento da mensagem, eu lembrava e ali martelava as palavras de Pedro na minha mente, no meu coração. E eu sei que nós temos algumas versões, traduções, a versão bíblica, e algumas vão dizer, e eu lembrava de uma, aquela que falava assim, sobre ser bom dispenseiro, sejam bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí eu fui procurar, porque na NVI, Nova Versão Internacional, 1 Pedro capítulo 4, verso
10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu falei, é esse o texto, mas o texto que eu conhecia de cor é aquele multiforme graça de Deus. E aí vamos pesquisar e vamos vivenciar esse momento do cuidado de Deus. E foi naquele momento que fomos lembrando sobre o que quando Pedro escreve a sua primeira carta àqueles cristãos, né, que estavam aonde? Dispersos, mas não é dispersos distante de Deus, porque se nós olharmos lá Atos capítulo 1 verso 8, e vocês vão lembrar muito bem, que Jesus disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas foi fácil assim? Não, precisou de uma perseguição. Aí vem Saulo, Atos 8, e aí ficando só os apóstolos em Jerusalém, os demais têm que largar a sua casa, e eles são chamados agora de peregrinos. O que são aqueles peregrinos? O que estão em outro local, em outra cidade, em outro país que não é o seu. E Pedro começa a escrever essa carta dizendo assim: Pedro, apóstolo, lá no capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, né? Logo no primeiro ele vai falando sobre isso, e vai falar no 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E aí nós vamos aprendendo algumas coisas em relação a Pedro. Primeiramente, os irmãos vão pesquisar, vão encontrar que por volta de 60 a 62 ele escreve essa carta aos cristãos ali da Ásia Menor, que hoje é conhecido como a Turquia, a província ali, né, que de Roma, a gente vê, né, quais são. E Pedro relata a condição deles, cristãos que viviam como peregrinos, estrangeiros nestas províncias romanas, e ele os exorta nesta primeira carta a viver em santidade, separados daquilo que é comum neste mundo. E nós vamos ver o mesmo Paulo falando aos cristãos de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos amoldeis, não tome a forma deste mundo presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, quando nós começamos a pensar nesse texto, no nosso tempo, na nossa condição, nós não conseguimos chegar ali, a não ser que a gente vá pesquisando e procurando saber. Mas eu quero convidar você a pensar o seguinte: imagine você na sua casa, você que tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, Ele que te alcançou, né? Não sou eu que decidi, mas Ele que me alcançou. E aí você agora é um seguidor do caminho, e num evento, num acontecimento de perseguição, você tem que largar sua casa, você tem que largar todas as coisas e ir embora, e sair para cuidar, para se livrar da morte. E aí chegando, e aí nós precisamos também pensar em um outro detalhe, que muitas vezes nós chegamos em algum lugar e pensamos: aqui ninguém me conhece, e aí se torna aquele cristão secreto, agente secreto, tão secreto, que nem as suas atitudes te delatam que você é um cristão. O que não aconteceu com Pedro, porque Pedro, quando ele vai, observa Jesus, ele vê lá quando Jesus está indo para ser crucificado, que ele entra e tenta se misturar. Chegam lá e falam assim: olha, você é um deles. Ele fala: não, não sou não, meu irmão. E aí quando nós pensamos nesses cristãos que estavam espalhados ali, eles permanecendo na sua fé, e o que Pedro está ensinando e exortando a eles é: permaneçam em santidade, separados para a obra que o Senhor te chamou. É ser diferente no contexto em que você está.
Mesmo que tu não abra a tua boca, naquele momento vai chegar um momento que você vai abrir, porque alguém vai virar e falar para você que a sua conduta, a sua forma de viver está sendo diferente das dos outros. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? E aí vamos lembrar, raízes aprofundadas em Cristo, de tal maneira que a pessoa que está ao seu lado, ela sinta a presença de Jesus. E aí não tem como, porque vai chegar um momento que você vai ter que falar, por que você é diferente? Por que as suas atitudes são diferentes no seu trabalho, entre a sua vizinhança, no ônibus, na escola? Por que é diferente? Há algo diferente em você. O que Pedro escreve nesta carta, ele escreve para encorajar os crentes a suportar a intensa perseguição que prevalecia na região. Outras perseguições vieram, é claro, mas eles estavam ali quando estão espalhados, e ele usa justamente o sofrimento do Senhor Jesus como prova. Suportar. E aí eu quero convidar você mais uma vez a estar pensando nisso. Numa cidade distante, havendo perseguição, se souberem que você é seguidor do caminho, você vai ser morto. E os que estavam lá, porque ele vai falar sobre ser hospitaleiros. Imagine, Rafael, ali, você em casa, tranquilo, chega um irmão lá, e você sabendo que tem a perseguição, vai receber esse irmão, que se você receber, você vai ser reconhecido que deu acolhida a um seguidor do caminho, a um seguidor de Cristo. E aí? Também incentivando os irmãos, sejam hospitaleiros, recebam, estejam juntos. Porque é muito fácil, irmãos, e está sendo muito fácil no nosso tempo dizermos que somos cristãos. Muito tranquilo, ninguém joga nenhuma pedra na cabeça da gente, nem leva preso. E aí nós precisamos pensar justamente como está a nossa vida. Aprendemos também que as epístolas, ela é o evangelho sistematizado na prática. Lembra o que Jesus falou? Jesus, ele ora lá em João 17, e ele vai falar o seguinte: eles não são desse mundo, assim como eu desse mundo não sou. Nos tornamos em Cristo Jesus peregrinos. Somos cidadãos de duas pátrias: a pátria celestial, a qual aguardamos em Cristo Jesus, e essa aqui enquanto estamos. E é aqui que testemunhamos desse amor de Deus. Mas ele continua falando assim, Jesus fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E ele continua um pouquinho mais. Ele vai e fala assim: eu não estou orando só por estes, porque ele ora pelos apóstolos. Eu falo, estou orando por estes, e também por aqueles que hão de crer em mim, que irão através da tua palavra. Então percebam, o que Pedro está falando é: sejam santos, assim como está lá em Levítico. Vivam a vida cristã, aonde você estiver, para que outros tenham a mesma oportunidade de salvação que vocês. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, da minha geração, a próxima, quem é que vai pregar a palavra? Eu e você. Então, pensando justamente nesse tema do ano do discipulado, aprofundando raízes, praticando os dons, como que eu faço, como que eu vou vivenciar tudo isso? E eu preciso estar atento, porque assim como Jesus orou por mim, e eu também vivenciando o cuidado de Deus, vou orar por alguém, vou vivenciar o cuidado de Deus na vida de alguém. E dentro desse texto de 1 Pedro, capítulo 4, convido você a deixar sua Bíblia aberta. Vou ler a partir do verso 7 até o 11,
e vamos nos debruçar no verso 10 e 11. Na NVI diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quero dizer para você, com base no versículo 10, que você, meu irmão, no momento que começou, que você foi encontrado por Jesus, no momento que você falou para Ele: Senhor, seja o Senhor da minha vida, você recebeu um dom, e esse dom é para servir, edificando aos outros. Quando você pensa na edificação, na construção, né? Desde a fundação, colocando tijolo por tijolo, argamassa, preparando, né? E você faz aquele edifício, e a Bíblia vai falar sobre edifício, ele vai usar a metáfora do edifício. Quando você fala de edificar vidas também, é o cuidado que você vai construir, né? Com o outro e através do outro, levando a ele o conhecimento que você tem a sua vida na prática. Jesus, ele fez isso, né? Chamou os 12, cuidou deles, ficou 3 anos com eles e falou: olha, eu preciso ir embora, chegou o momento que eu tenho que ir, que vai cumprir. E aí ele diz que seríamos testemunhas. E aí nós vemos que ele começa a sua igreja, Cristo é o cabeça. E eu quero dizer para você que você recebeu um dom para servir edificando aos outros. Conforme temos aprendido, quanto Jesus Cristo se torna nosso Senhor, nos tornamos servos e seguimos seu exemplo. Passamos a servi-lo, servindo aos outros, assim como o nosso mestre fez. Lembra a mãe dos filhos de Zebedeu, quando pedem, e o pastor já citou várias vezes aqui, quando pedem algo para os seus filhos? E aí Jesus, ele termina o texto dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual o exemplo que Jesus nos dá? Que eu tenho um dom, eu recebi, mas é para servir. Então eu não sei qual é o seu dom, meu irmão. Talvez você tenha um dom de serviço, um dom de ensino. Venha participar e descubra o seu dom. E saiba que o seu dom não é para o seu deleite, ele é para a edificação do corpo de Cristo. Como é maravilhoso sermos edificados através da vida do irmão. É muito fácil dizer para você o seguinte: você precisa orar. Vai lá, pega a Bíblia e vai orar. Mas quando você chama o irmão e fala: vem cá, meu irmão, quero orar com você. Quero orar com você. Quando Jesus mandou os 12, quando Jesus mandou os 70 e deu instruções, ele não fez nada que eles não sabiam. Fez com ele aquilo que eles vivenciaram com Cristo Jesus na caminhada. Com quem você tem caminhado, colocando em prática os seus dons? Você recebeu um dom, meu irmão. Saiba disso. E esse seu dom, ele me edifica. Ele me edifica. Eu posso até gostar de cantar. Eu vejo aqui os irmãos adorando ao Senhor, nos conduzindo à adoração. Mas o irmão Jetro,
pastor Josimar, quando me chamam para cantar no meio do grupo, é melhor. Porque tem mais gente que me ajuda ali, né? Porque eu consigo cantar em todos os tons, menos no meu, né? Vou passando cada um deles, né? A gente vai abrir, mas é gostoso estar junto ali e adorar o Senhor, como nós tivemos aqui de Natal, e vamos ter a da Páscoa. Mas será que esse é o meu dom? Talvez não, mas eu gosto, então eu estou ali junto. Mas estar com o irmão, isso me edifica. E quando eu saio com o irmão para poder vivenciar o cuidado de Deus, eu também posso trazer outro para estar junto comigo. E aí nós vemos os pequenos grupos, como a igreja estava vivenciando. Na Nova Versão Transformadora diz que Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Nesse texto de Pedro, logo no início do verso 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para edificar, para servir uns aos outros. Agora pensem, você fugindo, você sabendo que você pode ser morto a qualquer momento por seguir a Jesus, lá naquela condição, e ele fala, o seu dom vai edificar o irmão. Olha que maravilha. Olha que maravilha, hoje nós não temos esse risco. E sabe qual o maior problema? É que deixamos de usar, de colocar o dom em prática. Porque pensamos que o dom é nosso, que nós escolhemos. Mas nós vamos ver mais um outro detalhe. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Na Nova Versão Internacional e na atualizada diz, sirvam uns aos outros. Então encontramos a palavra administrar aos outros, que é servir também. Portanto, você que recebeu o seu dom, não deixe de repartir. Porque quando eu deixo de colocar em prática o meu dom, o dom que Deus me deu, eu deixo de glorificar ao nome dele, porque nós aprendemos a cada dia que servir é ajudar, é abençoar, é cumprir o propósito de Deus. Talvez você esteja perguntando como é que eu faço isso, né? Então vamos no primeiro detalhe, que você recebeu um dom. Diga aí, eu sei que a gente não gosta de falar, fala assim, eu recebi um dom. Mais uma vez, eu recebi um dom. E é para o teu louvor. Amém? Talvez você esteja falando assim, mas eu não sei, eu não tenho nada, eu não sei o que fazer na igreja. Vai achar. Como é que eu aprendi isso? Fui me intrometendo em cada coisa que fala. O pastor falou aqui na semana passada, no final do ano passado, ele falou para esse ano, você quer ajudar? Você pode ajudar financeiramente, você pode vir participar aqui, procura irmão, você pode dar uma aula. O que você aprendeu? O que Deus te deu? Você pode repartir. E com certeza, quando você fizer isso, eu serei edificado. Agora, se você guardar o seu dom, tem até aquela parábola dos talentos, né? Cada um foi dado conforme a capacidade dele. E cada um teve a oportunidade de usar. Não deixe de usar o seu dom. Saiba que você recebeu. Só que você recebeu para servir. Servo para servir. Amém? Segundo, o dom que você recebeu, esse é o melhor de todos. Ele vem de Deus. Então você recebeu. Ele vem de Deus. E o seu dom tem que apontar para quem? Na pessoa de quem? Seu dom aponta para Deus na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Meu amado, se o que você faz não aponta para Jesus, você não está usando o seu dom corretamente. Se o que você faz só coloca você, deixando você com o seu ego inflado, você não está usando o seu dom corretamente. Está sendo um egoísta com ele. Mas se o seu dom aponta para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aí você está usando o seu dom para abençoar vidas, para edificar o corpo de Cristo. Então o segundo ensino de Pedro é que este dom é um presente de Deus, uma capacitação para que, ao colocá-lo em prática, estarei edificando ao outro, apontando para Cristo, o meu Senhor e Mestre. Então, quando eu coloco o meu dom em prática,
quem vai aparecer? E quem deve aparecer? Jesus. Olha que maravilha. Meu irmão, tu canta muito bem, mas quando você está cantando, você está fazendo o quê? Você está adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua voz, que Deus abençoe o seu talento, Deus abençoe a sua habilidade em tocar um instrumento. Mas quando você está fazendo isso, você precisa me conduzir a adorar ao Senhor. Eu serei conduzido a perceber que o amor de Deus, ele excede todo o conhecimento. Você me leva a entender que, apesar das circunstâncias, tudo aquilo que Deus iniciou, ele vai cumprir realmente, porque cumpriu na tua vida e vai cumprir na minha. Olha que maravilha. O exercício do seu dom, ele precisa apontar para Cristo, porque Cristo vai ser glorificado e o Pai junto com ele, porque o Pai é glorificado no Filho. Amém? Olha que maravilha. Então comece a pensar assim: o que eu faço? O dom que eu estou colocando em prática está apontando para Jesus Cristo? Senão eu preciso pensar o que está acontecendo. Se na hora que eu convido o irmão ali, tem várias formas, e aí que vai chegar aquela palavra que martelava na minha mente, que é a multiforme graça de Deus, né? As múltiplas formas, como Deus age, como Deus cuida. Ele cuidou para que você chegasse aqui nesta noite, Ele cuidou para que você um dia ouvisse do Evangelho, Ele veio trazendo através dos apóstolos, através dos nossos familiares, através dos amigos. Alguém chegou na sua casa, alguém falou para você que tinha um amigo que você não conhecia, e você precisava conhecer. Irmãos, quantas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, abandonados, e alguém chega e fala assim: eu tenho uma pessoa, eu tenho um amigo, e esse amigo, ele quer te conhecer, e você vai até ele, e essa pessoa te leva a esse amigo que se chama Jesus. Quem você já está orando para que conheça o seu mestre? Por quem você tem orado para que tenha a oportunidade que você teve e você possa falar para ele assim: olha, eu tenho um encontro lá em casa, você quer participar comigo? E o melhor de tudo, irmão Delei, é quando você fala assim: olha, eu tenho um encontro durante a semana que é maravilhoso. Aí a pessoa fala: onde é o encontro? Aí eu falo assim: olha, eu encontrei lá na casa do irmão Cardoso, vamos comigo. O irmão Cardoso nem conhece quem é, né? O pastor Cardoso ali, ele nem sabe quem é. Aí chego eu e o meu amigo lá, e eu falo, apresento o pastor Cardoso ali, aquela pessoa. E aí o pastor Cardoso dá aquele abraço, né? E fala: seja muito bem-vindo, que bom que você veio. E a pessoa parece que ela conhecia ele há 10 anos. Porque ele foi ser edificado na casa do meu irmão, em que eu também participo com ele, e vejo a glória de Deus. Olha que maravilha, né? Não é só esse momento aqui não, de você chegar, e assim, quantas vezes a gente chega, às vezes em cima da hora não deu tempo, mas como é bom você chegar e falar para a pessoa, contar aquela historinha antiga, né? Meu irmão, feliz ano novo, desde o ano passado que eu não te vejo, né? Mas você chegar ali, dar aquele abraço, conversar com ele. O dom que você recebeu, talvez você não saiba e nem eu, mas uma coisa é certa: você vai poder aprender sobre ele, desde que você venha aqui e comece a estudar conosco. Pedro e João, e vocês conhecem muito bem a história, eles saem dali para visitar, antes da perseguição, né, eles saem para visitar, e lá na igreja, na hora da oração, eles encontram aquele aleijado que estava ali pedindo esmolas, e eles apresentam Jesus: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem que nunca pôde entrar por diversas questões sociais, por causa da enfermidade dele, talvez pela vergonha, seja o que for, mas a gente sabe que a questão lá também é que ele não poderia entrar. Mas quando ele se vê ali curado, ele vai embora? Não, ele entra para o templo. E aquilo causa um problema sério para Pedro e João, porque eles vão presos por causa disso. Quando eles são liberados, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, eles saem com a seguinte certeza: tem um grupo de irmãos
que ora por nós. E nós vamos lá. Para quê? Para edificar a vida deles. Meu irmão, que maravilha quando você ora por alguém e aquela pessoa depois fala: muito obrigado porque você orou por mim. E ali eles foram lá, bateram na porta, chegaram e falaram o que aconteceu, as ameaças que tiveram, e aqueles irmãos começaram a orar e levantaram um clamor dizendo: Senhor, capacita esses homens, capacita-os, para que continue falando do teu amor. Talvez se fôssemos nós falaríamos isso também, se eu continuo capacitando eles, que eles continuem. Mas o que aconteceu? Aqueles irmãos são edificados, cheios do Espírito Santo, e saíram testemunhando da palavra do amor de Deus, apresentando Jesus Cristo, o Senhor. Meu irmão, é isso que nós precisamos pensar, o quanto que nós temos orado para que o Senhor nos desperte, nos avive, que abra a nossa boca, para que possamos testemunhar de quem é Jesus na nossa história. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na tua vida? E aí eles saem, e nós vemos lá, você pode procurar lá, Atos 4:30, e vocês vão olhar. E aí nós vemos que o Senhor, Ele capacita, Ele abençoa, e aí Ele dá dons. E até agora você deve estar pensando assim: mas que dons são esses? Como é que eu coloco em prática esses dons? Como é que eu faço? Meu irmão, talvez alguém tenha chegado para você e falado assim: você me ajuda a fazer isso? E você tenha dito: não sei fazer não. Mas você pelo menos tentou para dizer: eu não gostei não. Eu faço, ou eu não faço? Talvez você não se sinta confortável, né, irmã Andréia, a palavra, né? Talvez você vá e realize e fala assim: olha, meu irmão, eu não me senti muito confortável, eu prefiro ficar nos bastidores. Sem problema algum, você já está descobrindo o que você gosta de fazer. Irmão Vilmar, eu não sei se vai acontecer aqui, né? Mas o pastor está falando tanto de fazer buraco, para fazermos a construção. Eu lembro que lá na minha juventude eu já consegui fazer, hoje não muito. Talvez eu consiga ajudar pelo menos ali orando, levando um copo d'água, mas vou estar lá, vamos estar juntos. E aí você pode ir aprendendo, você vai fazendo. Talvez eu não tenha mais a resistência, né? Agora com 57 para 58 o negócio fica meio difícil. Mas tá bom, né? Vamos caminhando. Mas o que você quer fazer? Coloque em prática, porque o que você fizer vai edificar o seu irmão, vai alegrar o coração do seu irmão, que vai edificar a outro, que vai dizer para o outro como é bom estar juntos neste local. Talvez você tenha um amigo que entrar por aquela porta para ele seja muito constrangedor, porque alguém vai falar assim: você está indo lá também? Mas na tua casa ele vai de boa, vai tranquilo, e ele vai tendo a oportunidade de ser edificado na palavra. Ele vai tendo essa oportunidade, e você pode convidar. Não precisa falar que é um pequeno grupo não, só fala que é um encontro de amigos, uma reunião, que o objetivo é compartilharmos, vivenciarmos o cuidado, cuidando uns dos outros, porque eu fui cuidado. E eles vão ver a diferença. Então o dom que você recebeu, ele vem de Deus, para participar na edificação do corpo, apontando para Jesus Cristo. Porque quando você faz, você vai dizer: quem é que tem te movimentado para fazer isso? Por que você tem feito isso? Estou olhando aqui, já vou fazer meu desafio aqui, porque assim, está bem misto. Estou vendo que pelo menos temos mais homens do que mulheres aqui, parece. Nós temos um encontro dos homens, não conseguimos fazer ele bem fechado, mas temos até uma casa, uma chácara aí que, né, já fica assim, eu fico com vergonha de pedir, mas eu vou falando de frente aqui, não é, irmão Vilmar, mas tudo bem, né, a gente sempre se encontra, né?
Irmã Patrícia, muito obrigado, junto à irmã Patrícia com a irmã Elisângela, com o irmão Christian, não sei se foi um dos encontros, né? Deu uma correria e precisávamos de preparar um cachorro quente, vamos ver como é que vai fazer aqui. Eu não tinha condição de fazer. Alguns irmãos falaram, podia ter falado comigo, mas as irmãs já tinham feito lá. E chegamos, batemos um papo, comemos aquele cachorro quente gostoso, conversamos, aprendemos. Eu fui edificado. Os irmãos que estavam lá foram edificados. Não só por causa da comida, mas pela forma que fomos recebidos e o que pudemos aprender uns com os outros. Então, meu irmão, o dom sozinho não serve para nada e não glorifica a Deus, não aponta para Jesus Cristo. Mas quando Ele leva pessoas para próximo, quando Ele traz você para apontar para Cristo, a edificação, ela é completa. Ela é completa. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo cuidado dos irmãos, pela bondade de Deus na vida dos irmãos. E aí nós temos as múltiplas formas de poder colocar em prática. Quais são essas múltiplas formas? Pedro vai dizer o seguinte, no verso 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí ele fala, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando você pega lá Paulo escrevendo aos cristãos de Roma, capítulo 12, você vai encontrar o seguinte registro, além daquele que eu li, ele vai falar assim, olha, verso 3, por isso pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quando eu aprendi um pouco sobre o dom da misericórdia, alguém conversava e eu ia me perguntando também sobre os dons, sobre essas diversidades, e alguém falou assim, olha, o dom da misericórdia, porque a gente pensa só numa coisinha, né? Só o dom da misericórdia é o cuidar de alguém, mas talvez eu não consiga cuidar de crianças, mas eu tenho um desejo de cuidar de pessoas de mais idade. Mas tem um irmão, a irmã que cuida de crianças, usa o mesmo dom, o dom da misericórdia para cuidar de crianças, outro usa o dom de misericórdia para cuidar de pessoas com mais idade, outro usa o mesmo dom da misericórdia para cuidar de pessoas enfermas, outro usa o mesmo dom da misericórdia para poder estar abençoando outras pessoas financeiramente e o envio de missionários. Olha quantas coisas, estou falando só de dom de misericórdia. Mas talvez você fale assim, eu não tenho condições de fazer nada. E Deus te chamou para servir. Sirva com o seu melhor e glorifique a Deus por isso. Essa é a diferença, porque vai apontar para Jesus Cristo, vai edificar o irmão, vai poder ajudar o outro, vai alegrar o coração do outro, e ele vai estar junto com você, servindo ao Senhor. Lendo sobre pequeno grupo, em alguns dos livros, eu lembro a história de um irmão, ele contando, eu vou falar só a parte disso, que ele contava que ele entrou na igreja, ele chegou lá e o irmão falou para ele que ia
visitá-lo para orar com ele, conhecer ele. Foi lá na casa dele, tentou não ser recebido, ele tentou esconder, mas no final ele conseguiu, aquele irmão foi com ele. E aí ele falou que ia ensinar ele a orar. Orar? Ajoelha. E ajoelhou do lado dele e começou a orar. E eu lembro que aquele irmão falou: olha, eu cheguei a ficar com a perna bamba de tanto tempo ficar ajoelhado com aquele irmão, e ele orando, e eu ali com ele. E depois no outro dia ele falou: agora você ora. Meu irmão, você precisa ler a Bíblia. Meu irmão, vamos ler a Bíblia juntos? Vamos nos encontrar e vamos aprender sobre o amor de Deus. Aconteceu alguma coisa? Está você ali para orar com um irmão e falou: estou aqui. Primeira vez achei que eu estava pecando. Não tinha celular, era o outro telefone, né? E alguém falou, né? E foi a primeira vez, porque eu aprendi que se alguém pede para eu orar, eu preciso orar naquele momento, porque depois eu posso esquecer. E quando a pessoa falou: ora por mim, eu peguei o telefone e orei com aquela pessoa: vamos orar agora. Ela não sabia o que fazer, mas orou. Agora com o celular fica fácil, né? Você fala: meu irmão, vamos orar? E você já chama para oração e ora com ele ali. Como é bom, porque você sabe que alguém está te sustentando, porque o Senhor mandou. Em último, ao colocar em prática o dom que recebeu, você glorifica a Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Primeiro, eu tenho que entender que eu recebi um dom. Você tem Jesus como seu Senhor e Mestre. Saiba que você tem um dom, pelo menos um. Todos você não tem não, porque senão não vai sobrar para eu poder estar junto na edificação. Mas pelo menos um você tem. E juntos nós aprendemos do Senhor. Hoje, quando nós chegamos aqui às 17 horas, talvez você, vou já dar um spoiler novamente para você, hoje você perdeu ou deixou de aprender, porque nós estamos no curso de verão, em família, aprendendo a lidar com as emoções em casa. E hoje nós iniciamos, a irmã Andréia nos edificando com o dom que Deus lhe deu. Cheguei aqui no final e falei para ela assim: olha, a senhora me entregou aí. Porque tem aqueles momentos da emoção, né? Acho que ela não sabia, né? Ainda falou assim: olha, ela falou que professor não, mas dá para perceber, né? E não, como não passa o batom, os lábios ficam brancos assim mesmo, tremendo, nervoso. Como é que vai chegar? Você fica ali aquela ansioso, aquele frio na barriga, está chegando o momento, o que eu vou fazer, né? Mas fomos edificados. Minha irmã, como foi bom eu parar para pensar e olhar do lado da minha esposa e falar assim: quais as práticas que eu tinha na tradição da família? Às vezes a gente vai deixando para trás. Eu lembro que eu liguei um dia para uma das minhas irmãs, por parte de pai, e aí foi a única vez que eu lembro que eu estava conversando com ela. Não conheci ela, tinha 6 anos, hoje deve ter uns 23, e aí eu falava algo assim: você, como é que é chamado aí a mandioca? Não chama de macaxeira, mandioca, aipim. E aí eu lembrei de uma coisa, que assim, minhas filhas aprenderam também, que quando ela acabava de cozinhar, amassar com o garfo, colocar açúcar e margarina e comer. Para muitos vão falar: esse negócio é horrível. Meu pai fazia, eu fiz e ensinei. As minhas filhas também acabaram fazendo, não sabia de onde. A minha esposa falou: mas foi seu pai que ensinou? Foi, meu pai fazia. Por os poucos dias, os poucos tempos que eu convivi com ele, eu aprendi isso. Aí quando eu perguntei para essa minha irmã que viveu mais tempo com ele, ela falou assim: ele sempre fazia isso. E aí nós nos identificamos, porque mesmo não tendo aquele vínculo de família, temos algo em comum. Gostamos das mesmas coisas.
E aí nós vamos aprendendo, como cristãos, na edificação da nossa vida, o que nós gostamos juntos e glorificar ao Senhor. Aí quando a irmã falou aqui, eu custei um pouco para lembrar, mas lembrei, né? E aí a gente vai lembrando de algumas coisas. A comida, de repente você se dá conta que estava fazendo do mesmo jeito. Lembrei lá, naquele encontro lá, Vilmar, lá na sua casa, quando aquela pessoa, agora eu não lembro o nome, que estava lá fazendo, fez aquele molho de pimenta com feijão, se eu não me engano, a só, né? E aí quando eu fui, falei, muito obrigado. Ela falou, por quê? Falou, sou filho de baiano, e minha mãe fazia isso. A gente tinha sempre um pé de pimenta malagueta em casa. Ela ia no pé, macerava num pirezinho, colocava feijão naquele caldo, a gente molhava na comida e comia. Eu lembrei da minha mãe. E quais as coisas que nós fazemos e podemos conversar e falar se nós lembramos do nosso Senhor Jesus, que fez muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu só ia lembrar disso porque eu estava lá junto com os nossos irmãos adorando ao Senhor, sendo servidos lá na família, porque aquela casa se abriu para o encontro da igreja, usando o dom que foi dado da hospitalidade. E quantas vezes nós ficamos com medo de fazer isso? Então, meu irmão, se o seu dom é da hospitalidade, coloque em prática. Fala assim, eu tenho aqui a minha casa, eu não sou líder, mas eu quero que a minha casa seja um local para um encontro de pequenos grupos. Eu tenho esses vizinhos aqui, eu posso orar por eles e convidar para estar conosco, porque aquele pequeno grupo vai apontar para Jesus, e será dado a mesma oportunidade que você teve de salvação, para aquela pessoa que talvez, se não fosse essa oportunidade, não teria. Então, meu irmão, ao colocar em prática o dom que você recebeu, você glorifica a Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Colocando em prática, você pode, o dom que recebeu pode ser uma capacitação profissional, um serviço que tem prazer de fazer aonde estiver, disponibilizando sua varanda ou a sala da sua casa para receber um pequeno grupo, se preparando para ser um líder de pequeno grupo, cantando ou usando um instrumento ali, ministrando, auxiliando com projetos, né? Seja financeiramente ou presencialmente, com aquilo que você gosta de fazer. O que perceberá é que Cristo será exaltado, tudo que fizer irá apontar para Jesus como autor e consumador da sua fé, e Deus será glorificado na pessoa do seu Filho. Vidas serão alcançadas, casamentos serão restaurados, relacionamentos transformados, e no final sentiremos a alegria e o contentamento de sermos apenas servos que ajudamos na edificação de outros, auxiliando, dando oportunidade para que, assim como nós, outros cheguem ao conhecimento do Senhor. É isso que Pedro está falando. Administre bem o dom que Deus te deu, com as múltiplas formas da graça, desse presente de Deus que nós não merecemos. Como que você tem feito? Talvez seja pelo seu trabalho, e você pode edificar a igreja. Talvez seja somente pela sua forma de ser, e estar com você é muito bom. Talvez seja lá no jiu-jitsu, o mestre está ali me encarando ali, ó, e eu fugindo dele, mas tá bom, pode ser, né? Vamos lá, né? Pode ser no musicar, o pastor Josimar está aqui, no coral, pode ser ali na porta recebendo alguém. Como é bom você chegar no local, cheio de vergonha às vezes, e alguém te dar a mão, te dar um abraço e falar que bom que você veio. Pode ser indo lá no projeto da Cristolândia, participando um pouco.
Pode ser dando uma boa noite para o cidadão parecido com o Hamilton ali. Eu uso óculos, não sei se é Hamilton. Seja bem-vindo, Hamilton. Estava viajando. Que Deus abençoe. Como é bom ver os nossos irmãos e vivenciar a graça de Deus. Deus te deu a oportunidade e te capacitou, porque o dom é dele. Eu disse que eu estou terminando, já estou mesmo, mas eu não posso deixar de levar você lá à primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no verso 11 do capítulo 12, que vai falar dos dons espirituais. Primeiro no verso 7, na minha versão diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Depois você vai lendo tudo isso daí, que ele vai falando dos dons. E depois no verso 11 ele diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não sou eu que escolho o dom, mas é o Senhor que me dá. E por que é o Senhor que me dá? Para que não haja orgulho nenhum meu, porque a edificação é do corpo dele, para a glória dele, que Cristo é a cabeça. Ah, Senhor, e aí a gente vai ver aquela metáfora do corpo. Ah, porque eu não sou orelha, eu não sou do corpo. Você recebeu o seu dom. Descubra qual é o seu e diga ao Senhor: Senhor, ele é teu. Eu quero edificar vidas cumprindo o teu propósito. Quero convidar você para abaixar a sua cabeça nesse instante. E quero desafiar você a pedir ao Senhor: Senhor, me mostre o meu dom. Mas para você fazer um compromisso hoje com Ele, dizer: Senhor, agora que eu sei qual é o meu dom, ele é teu, a minha vida é tua, porque eu quero que aponte para Cristo Jesus, para que a mesma oportunidade que eu tive de salvação e do Senhor ser o meu Senhor, para que o meu irmão, meu amigo, meu familiar, meu primo lá, o meu patrão, mesmo que às vezes eu não consiga me relacionar muito bem com ele, mas que ele possa ter a misericórdia do Senhor, para que eu possa edificar os meus irmãos a cada momento, e para que eu possa ser edificado por eles, porque em tudo teu nome será glorificado. Eu quero desafiar você a não dizer que você não sabe o que fazer, mas que você coloque a sua vida no altar do Senhor, e que você diga: Senhor, eu estou aqui. Se é para liderar um grupo, eu quero aprender. Se é para abrir a minha casa está à disposição. Eu quero servir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos irmãos aqui presentes, e também, ó Pai, pelos nossos irmãos, amigos, por aqueles que estão participando neste momento através da internet, e aqueles que estarão, ó Pai, participando deste culto em outro horário. Que o Senhor, ó Deus, venha despertar, venha dar, ó Deus, sabedoria, e que possam procurar, ó Deus, ouvir a tua voz e saber qual é o seu dom, e colocar em prática, para que o teu Filho Jesus seja glorificado, se torne o Senhor de cada um, e o Senhor será glorificado no Filho. Muito obrigado, ó Pai, porque neste ano estamos sendo desafiados a vivenciarmos os dons, o discipulado aprofundando raízes, e ó Deus, que saibamos a cada momento que tudo que vamos vivenciar deve apontar para Jesus Cristo, teu Filho, para que haja salvação, transformação de vidas, restauração de casamentos, restauração de relacionamentos entre pai e filhos, e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado com
com vidas sendo salvas, transformadas pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor.